Bem-vindo para mais um bate-papo, hoje com o Dé Rodrigues. Dé, muito obrigado por ter vindo. E eu agradeço por conta da correria, sei que já está uma semana da campanha. E Dé, para começar, se apresenta, fala um pouquinho de você. Quem que é o Dé? Boa noite, Maicon. Boa noite, são nossa querida cidade de Paysandu, de Água Boa. Primeiramente, agradecer pelo espaço. Acho que esses espaços são muito importantes para reafirmar a nossa democracia, né? Assisti alguns episódios de alguns outros que estão na luta e achei assim, valoroso o trabalho que você está fazendo. Quero, logo de início, te parabenizar por isso. Quem é o Dé? É uma pergunta que, para mim, é difícil de responder. Porque acho que perguntar quem somos nós, às vezes nos limita muito. Mas se eu pudesse responder quem sou eu, sou um jovem sonhador que aprendeu através da luta, através das experiências da vida, e tudo vai daquilo que a gente acredita. Um sonhador, alguém que sonha com uma sociedade mais justa, com uma sociedade mais igualitária, mais fraterna, de oportunidades reais, de fato, para todas as pessoas, né. Eu saí da cidade do interior do estado de São Paulo, graças a Deus tive oportunidades que, infelizmente, nem todos os jovens teve, que me impulsionaram a chegar onde eu estou hoje. Então eu sou um misto disso, das oportunidades que a vida me deu, das pessoas que me estenderam a mão e dos sonhos que eu tenho para contribuir com a sociedade. Dé, eu acho interessante isso que você disse. E vou te fazer uma pergunta já logo agora. Por que Paysandu? Você nasceu no interior de São Paulo, como veio Não, parar aqui? na verdade eu sou Ah, você é paysanduense. paysanduense. Nasci em Paysandu, mas acho que com 2, 3 anos, a minha família, minha mãe, na verdade, junto com meu pai, se mudou para Presidente Epitácio, que é onde mora a minha família paterna, e eu fui criado lá, né. E aí voltei para Paysandu já grande, né, já adolescente, fiquei aqui um tempo, depois logo voltei de novo para Epitácio, e aí voltei para Paysandu para estudar e depois disso acabei ficando por aqui. E me apaixonando, né, pela história da minha cidade, pela história do distrito, porque a família da minha mãe é toda do distrito de Água Boa, né. Meu avô meu avô era o trabalhava junto com Siqueira e o pessoal da polícia lá em Água Boa, e ele também cuidava daquele barzinho que tem ali na rodoviária em Água Boa. Então, assim, me apaixonei por isso, de saber que eu tenho raízes, né, da onde eu sou, quem eu sou, e muito disso também é Paysandu. Literalmente, você voltou às raízes, né? Isso. Dé, qual que é a sua motivação? Por que que você veio para política? Na verdade, a política que veio até mim. Eu tinha 12 anos quando morava com os meus avós em Presidente Epitácio, e nós acabamos passando por um período de dificuldade financeira muito grande, né. Meu avô era aposentado, minha avó lavava roupa para fora, embora a nossa casa fosse própria, não pagava aluguel, mas a gente era em 4 crianças, né, e naquela época era muito difícil. Então, surgiu um acampamento do MST e os meus avós resolveram se mudar para esse acampamento. E aí lá, dentro do MST, eu fui conhecer um pouco sobre a luta pela reforma agrária, a luta, né, da classe camponesa, a luta da classe trabalhadora, entender que, infelizmente, hoje os mais fragilizados acabam pagando fato por conta de políticas que acontecimentos passados e que até hoje, infelizmente, a nossa população mais pobre paga por essas consequências, né, por essas atitudes históricas, né. Se a gente for pensar, por exemplo, vamos falar, por exemplo, sobre a política de cotas, por que que ela existe? Ela é uma reparação do período da escravatura, né. Então, eu gosto de dizer que a política veio até mim, na verdade, porque aí ao ingressar no MST, eu fui
conhecer um pouco da história do movimento, fui conhecer um pouco sobre o que é política de fato, e entender que a vida é luta. Quando você entende que a vida é luta, você entende que a política ela faz parte dessa luta. E desde então estou na militância, batalhando pelos direitos das pessoas mais fragilizadas, pelos direitos das pessoas que mais precisam, porque acredito que é para isso que a política serve, para mudar a vida de quem precisa. Ótimo. Hoje você estava assessorando também um deputado, se não me engano? Sim, fiquei 1 ano e 6 meses com o doutor Antenor. Assim, uma experiência boa? Olha, foi uma das melhores experiências que eu pude ter na vida, porque primeiro, porque o Antenor, ele é uma figura muito pragmática. Segundo que ele me ensinou coisas que, nesses anos de políticas todas, eu nunca tinha visto em um político de fato. O doutor Antenor é uma pessoa simples, uma pessoa popular, uma pessoa do povo, um médico, inclusive, que se você olhar para ele, você não diz que ele tem a profissão que tem e o trabalho que ele tem, né? Conheci nele a simplicidade, mais que isso, a vontade de ensinar política para as pessoas, né? Ele tem uma vontade muito grande de ensinar as pessoas o quão a política é importante nas nossas vidas. E aprendi isso com ele, e que é uma das coisas que, inclusive, quero levar para o meu futuro. Porque, assim, a gente sempre pensou na questão da criação de políticas públicas, de se fazer política, mas quando a gente vai para o debate, a gente fala muito pouco sobre ensinar política para as pessoas, né? Explicar o que que é a política, a importância da política na vida das pessoas. E o Antenor tem muito disso, né? Não é só criar as políticas, mas explicar o porquê que essas políticas são feitas e a importância dela no nosso meio social. A partir dessa bagagem toda que você teve, essa sua história, quais bandeiras você traz para essa campanha? Olha, falar de bandeira é complicado porque a gente acampa muita coisa, né? Eh, esse tempo todo, nesses anos todos de luta, eu já estive à frente do movimento LGBT, já estive à frente do movimento negro, já fui, né, dentro do nosso município, diretor um dos diretores da Secretaria de Saúde, mas hoje, a principal bandeira que nós temos é a assistência social, é o cuidar das pessoas, é criar políticas públicas que ajudem quem mais precisa. E uma delas é a população em situação de rua e as famílias que têm, parentes em situação de drogadição e alcoolismo. Por que isso? Primeiro, porque são as pessoas que às vezes são invisibilizadas. A gente criou-se dentro do nosso país um estigma de que morador de rua, pessoa com droga, né, a pessoa alcoólatra, ela não merece atenção, não merece cuidado. E é o contrário, na verdade. Essas pessoas elas são vítimas do descaso e da falta de políticas públicas que pudessem ajudar essas pessoas a ser melhores. Além disso, eu vejo que, junto com as políticas públicas criadas pelo governo Lula, né, por exemplo, o Bolsa Família, o ProUni, todas essas políticas, de fato, elas ajudaram muito a vida das pessoas. Elas criaram um norte para ajudar as pessoas. Mas é dentro dos municípios que a gente tem que começar a criar políticas para poder dar autonomia para essas famílias. O governo deu a fonte de renda para que eles pudessem, né, subsistir, né, ou existir. E cabe a nós, agora, dentro do município, criar políticas para que essas famílias possam ter autonomia. Uma dessas ideias, inclusive, eu tenho estudado muito, é, por exemplo, fazer do Cine uma extensão do próprio CRAS, né, do próprio programa, dos próprios programas sociais. A gente fazer ali um cadastro de todas essas famílias e trabalhar junto com o Cine. Olha, surgiu uma vaga lá no Cine, as primeiras famílias que a gente vai procurar são essas famílias que recebem o benefício, para que elas possam ser reinseridas dentro do mercado de trabalho, para que elas possam voltar a ter a dignidade de ter um trabalho, de ter uma renda e poder novamente se sentir um indivíduo dentro da sociedade. Isso é muito importante. Acho que dar dignidade, dar às pessoas a oportunidade de poder vencer na vida, isso é histórico, assim. Faz da gente, pelo menos para mim,
Toda vez que eu consigo ver que um trabalho, né, que a gente faz lá com os nossos moradores de rua, toda vez que eu vejo um desses meninos voltando para casa, voltando para o seio da família, né, trabalhando, conseguindo achar um emprego, conseguindo novamente se sustentar, isso é uma coisa grandiosa. Eu sei que os números são pequenos, são muito poucos, mas ainda assim, se você conseguir mudar a vida de uma única pessoa, isso já é um fato histórico, pelo menos no meu ponto de vista. Sim. O pessoal esquece que as políticas públicas estão até nas pequenas coisas, né? Sim. E é legal ver essa interação, essa vontade que você tem pelo ajudar. E isso me fez botar uma outra pergunta. Você já foi outro candidato outras vezes. Você acha que o DED hoje está melhor preparado do que antes? Sim, a gente vai amadurecendo, né, com o tempo. Na verdade, essa questão de ser candidato foi algo que eu fui amadurecendo ao longo da vida. Porque ali, quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu costumava brincar com a minha família que um dia eu ia ser presidente, né. Eu olhava as políticas criadas pelo PT e pelo governo Lula e eu sentia muito orgulho disso. E um dia eu dizia que eu queria ser, se eu pudesse ser alguém, eu gostaria de ser igual ao nosso presidente. E aí, ao longo do tempo, eu fui amadurecendo essa ideia e fui descobrindo, né, como que funciona a política. E aí um dia eu falei assim: "Olha, eu quero ser vereador, porque eu quero ajudar a transformar a vida de pessoas". E aí a gente foi, né, eu fiz técnico administrativo, hoje estou fazendo ciências sociais, junto com isso a gente vai acampando outras lutas, outros movimentos, e vai nos dando maturidade, né, sobre o que fazer, de que forma fazer, né. Existem coisas que só a idade vai ensinando a gente. Hoje me sinto bem mais capaz e bem mais seguro dentro do projeto que eu criei, né. Há 4 anos atrás, quando eu fui candidato pela primeira vez, eu até já tinha certeza disso, mas ainda tinha muito medo. Hoje eu tenho bem mais segurança naquilo que eu quero. Acredito que estou apto, mais do que apto, preparado de fato para fazer o bom combate, porque hoje eu vejo uma Câmara de Vereadores em Paysandu fria, sem muito engajamento, que não fazem os debates que precisam ser feitos. A grande maioria, inclusive, se vendeu para a atual gestão e você não vê nenhuma produção, nada que de fato você olha e fala assim: "Nossa, olha que legal, ó, esse projeto vai mudar a vida de fulano, esse projeto vai fazer a diferença para a vida das pessoas". Ao contrário, hoje a nossa Câmara de Vereadores, ela os nossos vereadores comemoram a construção de quebra-mola. Toda vez que faz indicação de quebra-mola e o prefeito vai lá e faz quebra-mola, eles acham que isso é um grande feito dentro da cidade, quando na verdade nós deveríamos estar pensando políticas públicas de mobilidade urbana, né, pensando numa secretaria de trânsito, pensando como criar aí um departamento de mobilidade urbana que pense o trânsito da cidade, que pense a forma como as pessoas vão se locomover dentro da cidade, a criação, por exemplo, de ciclofaixas dentro do nosso município, a criação de transportes alternativos, bicicleta, patinete, tantas outras coisas que a gente vê em cidades que até menores que Paysandu e que eles já pensam nisso. Paysandu é uma cidade que cresceu, mas e que infelizmente a gente tem políticos que não têm essa visão do quanto a cidade cresceu, né. O próprio prefeito ontem em entrevista colocou isso, né, nós crescemos aí 30%, a nossa população cresceu 30% em 10 anos, e infelizmente as políticas públicas elas não cresceram conforme a demanda da cidade. Então é necessário termos vereadores que, mais do que ficar pensando em quebra-mola ou ficar pensando em assistencialismo, pegar a pessoa, colocar dentro do carro e levar no hospital para Maringá, é pensar políticas públicas que, em vez de eu colocar o cidadão dentro do meu carro para levar ele para Maringá, para colocar ele no cabeça para ganhar voto, eu tenho que pensar em políticas públicas que vão dar acessibilidade para que ele possa sozinho ter um transporte dentro do município, uma central de ambulância onde ele ligue, que ele marque esse transporte e que esse departamento tenha a capacidade de levar essa pessoa até Maringá e fazer o atendimento dela. A gente tem que parar com essa política de assistencialismo, de que eu tenho que pegar a pessoa no colo, tenho que ir lá tentar resolver a questão do exame dela, tenho que tentar resolver a questão do médico dela, depois eu vou pegar ela, colocar dentro do meu carro, levar no médico, e aí eu garantir ali, pelo menos, o meu voto. Não é o meu
não é o meu modo de trabalho. Eu penso que a política pública ela tem que ser de acesso para todos, né. Não é eu pegar a pessoa e levar para Maringá, é eu criar meios de que essa pessoa possa, dentro dos serviços que a prefeitura oferta, realizar esse atendimento, né. Não sei se é comprando mais ambulância ou é fazendo concurso e contratando mais motorista, mas nós temos que pensar de forma política e não de forma assistencialista. Porque enquanto a gente se manter com esses vereadores que pensam que política é assistencialismo, infelizmente a gente vai ter sempre a mesma cidade. E vive de favores políticos. Realmente a gente percebe que a pessoa não trata o problema, só mitiga o dano. Sim. Então é muito importante. Durante o dia de hoje, a gente abriu a caixinha de perguntas lá no Instagram e algumas pessoas mandaram algumas perguntas para você. E a primeira é: o que você acha da cultura hoje de Paysandu e se teria como melhorar? Falar de cultura para mim é algo que me deixa muito feliz. Agradeço pela pergunta, porque eu sempre vi a cultura como o melhor meio, primeiro, de resistência e de luta. Acho que não existe nenhuma política que traga mais resistência e luta do que a cultura. De educação, de segurança, né. Quando se fala de cultura, a gente fala de um mar de muita coisa, né. Cultura é educação, cultura é segurança, cultura é saúde mental, cultura é importante. Mas infelizmente em Paysandu, o a nossa cultura, ela acabou, não sei, não há uma palavra para dizer o que é a cultura hoje em Paysandu. Tudo aquilo que foi feito na gestão passada, junto com o professor Tarcísio, acabou sendo retrocedido e hoje a gente vê uma cultura que não tem nenhuma ação. A Casa da Cultura ficou fechada pelos últimos 3 anos, ela reabriu agora por questão eleitoreira, né, por questão de eleições, mas que infelizmente, hum, não é esse o motivo, né. Eu gostaria muito de falar de uma cultura que fosse ativa, uma cultura que de fato levasse ao pensamento criativo da nossa juventude, no o cria o um pensamento vivo, mas que infelizmente não é essa cultura que está sendo exercida hoje em Paysandu. A reabertura da Casa de Cultura nada mais é do que um movimento eleitoreiro de muitas pessoas que vinham cobrando, né, as oficinas que a gente tinha antes, mas que se extinguiu por ali. Inclusive o município está para perder aí quase R$ 400.000 da Lei Paulo Gustavo, por questões de burocracia, que deveria ser atendido pela atual gestão e que não foi. O dinheiro já está no caixa da prefeitura, nós tivemos aí uma audiência pública para falar a respeito disso, mas as coisas não passaram da audiência pública e eu não sei qual que é o prazo, mas eu sei que o prazo já está para vencer. E, infelizmente, a gente vai perder esse dinheiro por ineficiência, por incompetência de uma gestão que, infelizmente, não conseguiu ver a cultura como um apoio para as políticas públicas da cidade, né. No meu ponto de vista, a política a cultura tem muito a melhorar, né. Eu lembro que na época que a gente fez o show de talentos, que revelou talentos aí pela nossa região inteira, né. Quantos dos artistas do município hoje fazem vários shows para fora, graças a esse reconhecimento feito pelo show de talentos, né. Nós criamos, quando falo nós, falo, né, porque trabalhava na gestão, foi criado lá, a Festa das Nações, onde inclusive era dada oportunidade para as entidades sociais, né, arrecadar seus fundos para poder continuar mantendo seus trabalhos. E aí já se aproveitava esse gancho da Festa das Nações para colocar os artistas locais do nosso município, para que eles pudessem né, fazer a promoção do seu trabalho, para que eles pudessem se apresentar. A gente tinha as oficinas descentralizadas em diversos locais, né, capoeira, dança, tinha o balé, se eu não me engano, tinha violão também, que acontecia não só na Casa de Cultura, mas em alguns outros espaços da cidade, que isso é muito importante, né. E eu acredito que dá para melhorar,
dá para se fazer muito mais. Até porque hoje nós temos políticas, né, de esfera federal e naquela época da gestão passada não existia, como por exemplo essa questão da Lei Paulo Gustavo, que é um marco histórico para a cultura, que ajuda muito os pequenos artistas que estão começando, que precisa de um apoio financeiro. A gente sabe, infelizmente, hoje tudo demanda dinheiro, não se dá para fazer nada sem isso. E aí a gente tem o recurso, mas não consegue usar o recurso porque infelizmente a gente não tem pessoas capacitadas que consigam fazer o uso desse recurso. Então, acredito que a cultura é um ponto importante e que pode melhorar muito, mas para isso nós precisamos ter as pessoas certas para fazer com que esse mecanismo ande. A próxima pergunta é: pelo que você luta? Olha, eu luto para que as pessoas possam ter mais oportunidades. Eh, eu recebi Bolsa Família quando era mais novo, e eu sei a diferença que isso faz na vida de alguém que tinha uma avó que precisava trabalhar fora, de idade avançada, e que muitas vezes ela não conseguia ir para esse trabalho porque, né, por conta da idade, questões de saúde, e o quanto isso fez a diferença na nossa vida, né? Poder ter ali uma ajuda financeira que nos permitia poder estar na escola sem precisar sair dela para ajudar em casa. Embora eu tenha começado a trabalhar muito cedo, o meu primeiro trabalho não oficial foi com 13 anos na feira, mas aí eu trabalhava para poder comprar aquelas coisas que eu gostava, né, não necessariamente ajudar a minha avó em casa, porque aí essa ajuda vinha desses programas sociais criados, né, pelo governo federal. Então a minha luta é poder ofertar essas mesmas oportunidades que eu tive, poder oportunizar isso para outras pessoas, poder estender a minha mão e ajudar outras pessoas. Acho que essa é a minha maior motivação, olhar e ver que a minha vida, aquilo que eu faço, aquilo que eu trabalho, de fato ajuda a transformar a vida de outras pessoas. Minha maior motivação é essa, saber que a minha existência, ela ela transforma a vida de outras pessoas. Eu gosto muito de história. Eu eu gosto de ler muito sobre história, sobre os personagens históricos, sobre as pessoas que tiveram grandes feitos, né. Esquecendo um pouco da questão da religião, mas eu penso que eternidade é o que as pessoas lembram de você. E a minha maior motivação é essa, querer que quando eu já não estiver mais aqui, que as pessoas me lembrem como alguém que pôde transformar vidas. Essa é a minha maior motivação. A próxima pergunta é: qual a sua relação com o governo Lula? Nós estamos juntos. Eu sou suspeito para falar do governo Lula, porque eu acredito, né, como eu disse agora há pouco, acredito muito na nas transformações que uma política pública pode fazer na vida de alguém. E eu fico muito feliz quando a gente fala do governo Lula, porque a gente teve em muitas dessas lutas. A gente tem um programa hoje chamado Pé de Meia. Eu lembro que lá em 2002, 2003, bem quando eu estava ali no movimento estudantil secundarista, a gente já falava sobre a questão de um programa que ajudasse financeiramente os nossos estudantes para evitar a questão da evasão escolar. E hoje ver o pé de meia aí me deixa muito orgulhoso, porque fiz parte dessa luta, né? E ver todas essas outras políticas públicas que o governo do PT traz à nossa população me deixa muito feliz. Mas, de fato, a minha ligação ao governo Lula é poder fazer história em Paysandu, né? Nós precisamos de ter um representante que de fato acredite nesses projetos para poder correr atrás deles. Nós temos municípios muito menor que o nosso que conseguiram milhares de unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Nós tivemos municípios muito menor que o nosso que conseguiram recursos para os pequenos agricultores através do Pronaf, que conseguiram Bolsa Atleta para os seus alunos dentro do governo federal, que conseguiram unidades do Minha Casa Minha Vida,
que conseguiram diminuir drasticamente suas filas de exames e pactuações graças aos financiamentos do governo federal e que a gente precisa ter alguém que corra atrás disso. O governo está lá, está de braços abertos e quer ajudar todos os municípios. Mas para isso a gente precisa ter alguém que de fato corra atrás. E eu quero ser essa pessoa em Paysandu. Quero dizer para a nossa população que, estando na Câmara, eu vou ser a ponte de Paysandu entre o governo federal. Quero estar lá junto com os nossos ministros, com os nossos deputados, com os nossos representantes, buscando projetos e trazendo todos esses benefícios que a gente conseguiu para o país inteiro, trazer para Paysandu também. E nós vamos fazer isso, se Deus quiser. Próxima pergunta. Como você enxerga a saúde do município e se teria como melhorar? Olha, falar de saúde para mim é uma das coisas assim que eu me sinto muito orgulho daquilo que a gente construímos na gestão passada. A gente, de fato, não vou dizer que a gente deixou, nossa, a melhor saúde do nosso município, mas nós conseguimos melhorar muito aquilo que aquilo que a gente encontrou quando chegamos aqui. Quando nós iniciamos, o hospital ele já estava em processo de fechamento, embora as pessoas digam que foi o Tarcísio que fechou, quando a gente assumiu, ele já estava em processo de fechamento. Qualquer outra pessoa que assumisse a gestão naquele momento teria aquele hospital fechado, porque a 15ª já havia feito várias notificações, vários pedidos às gestões anteriores que não haviam sido feitas, e por conta disso já não tinha mais diálogo, não tinha mais conversa, ele fecharia de qualquer forma. Nós pegamos o hospital praticamente fechado, fizemos a reforma da primeira parte dele, né? Conseguimos criar ali, conseguimos botar para funcionar a unidade de pronto atendimento e buscamos equipamentos para poder dar continuidade a esse trabalho. E ao final da nossa gestão, a gente tinha ali quase que 95% do centro cirúrgico pronto, né? É, e que infelizmente hoje a gente não sabe para onde que foi, na verdade eu sei. Tá num barracão aí pela Avenida Ivaí. Mas está lá, não funciona, né? Eles não dizem onde estão os equipamentos, não falam o que farão com essas coisas. Inclusive, ontem o prefeito deu uma notícia que me deixou muito assustado, porque ele diz que existe um contrato em que o município atende 26 municípios. Eu até gostaria de pedir ao prefeito, se ele pudesse me dar uma cópia desse contrato, eu gostaria de vê-lo, porque eu lembro que o único contrato que nós temos não é um contrato do hospital, e sim um contrato com o SAMU, e não é com 26 municípios, são com os municípios do SAMU, que é Camargo, Ivatuba, Floresta e Itambé, que é sobre o atendimento do SAMU, né? Eu acho que o prefeito tem que ser honesto e dizer a verdade, né? O hospital não funciona porque a gestão é ineficiente, de fato não conseguiu fazer com que ele funcionasse. Agora, dizer que eles atendem 1 milhão de pessoas de fora do município, né? Isso não procede. Inclusive, até peço para ele, entregue esse relatório para a gente, né? Quantas pessoas de fora do município foram atendidas nesse período, né? Para dizer que, de fato, o que atrapalha são as pessoas que são atendidas fora. Porque como que funciona a regulação do SAMU? Só para que a nossa população possa entender. Como que funciona esse contrato? Suponhamos que você passou mal lá em Doutor Camargo. E aí você teve lá, não sei, você caiu, mas o seu acidente não foi muito grave. E é uma coisa que dê para resolver aqui no São José. Então o SAMU vai te trazer para o São José porque é o hospital de referência. Mas se a sua situação é grave, por exemplo, ó, teve uma fratura, ou teve algo que seja mais grave, que precisa de um hospital que tenha um pouco mais de recurso, você é encaminhado para outros hospitais de referência. Então, assim, na prática mesmo, nem sempre eles vêm para cá. Geralmente eles vão para os hospitais de referência em Maringá, entendeu? Então, assim, são muito poucos os atendimentos que o SAMU traz para Paysandu, de pacientes graves. Os atendimentos graves mesmo, de fato, vão para os hospitais de referências que fazem esse tipo de atendimento. Então, assim, eu fiquei muito
assim, espantado com essa notícia, ainda mais dele dizer que o contrato não poderia ser quebrado até 2026, quando, quem entende um pouquinho, não precisa nem ser um expert em direito, a gente sabe que qualquer contrato que você perceba, né, porque ele diz que o contrato diz que não é benéfico para o município. Você poderia ter já pedido a suspensão desse contrato sem problema algum, porque na lei a lei é clara, ninguém é obrigado a cumprir um contrato que te desonera, inclusive. A próxima pergunta é uma pergunta dupla. O que pretende fazer pela comunidade LGBT e o que você pretende fazer para combater o racismo na cidade? Acho que primeiro a gente precisa criar leis que tragam para essa população dignidade. Eu venho estudando em muitos outros municípios, leis, né, que já existem que a gente possa aplicar em Paysandu. Uma delas que inclusive está nas minhas propostas dentro do Instagram, é a criação, né, de uma lei de, eh apoio fiscal, né, aos empresários que façam contratações de pessoas LGBT. Qual que é a importância disso? Porque você consegue colocar inserir essas pessoas que, infelizmente, elas têm uma grande dificuldade em ser colocadas dentro do mercado de trabalho, né, pela questão do preconceito, né, pela questão da discriminação. Então, isso já são projetos que ajudam muito a nossa comunidade, porque eu sou um homem gay, inclusive. Então, de fato, a gente são pequenas coisas que você pode fazer e que traz dignidade para nossa população. Então, uma delas é essa, a gente quer criar uma lei que dê incentivo fiscal às empresas que façam a contratação de pessoas LGBT, principalmente transexuais, tanto feminina quanto masculina. Ótimo. A próxima pergunta é o que pretende fazer pelos bairros periféricos? A primeira coisa é o fortalecimento do cadastro único. Nós precisamos ter o cadastro único é uma ferramenta hoje do governo federal, que é a porta de entrada para todos os programas sociais do governo federal. Então, a nossa primeira ideia é fortalecer o cadastro único, trazer funcionários, né, poder preencher as vagas de entrevistadores. Eu já trabalhei um tempo no cadastro único e eu sei a dificuldade que o cadastro único tem hoje de funcionar. Porque as gestões, às vezes, elas não veem o cadastro único como uma ferramenta de inclusão social, mas ela é a maior das ferramentas que a gente pode ter de inclusão social no município, porque através dela você consegue fazer os levantamentos necessários para trazer os programas certos. Então, um dos nossos primeiros passos é esse fortalecimento do cadastro único, né? Junto com a gestão do executivo, junto com o legislativo, cobrar para que o cadastro único seja eficiente, para que o cadastro único possa ir até os bairros, para que o cadastro único possa ir até a nossa população mais pobre. E depois disso, aquilo que eu tinha dito, né? Vamos fazer uma extensão do Cine com CRAS, né? Uma junção desses serviços, para que a gente possa dar oportunidade para essas pessoas que vivem lá na linha periférica, para que elas possam ter oportunidade de trabalho, para que elas possam ter oportunidade de ser reinserida novamente, né, no mercado de trabalho, ser reinserida dentro da sociedade. E, junto de tudo isso, né, o acompanhamento. É necessário que a gente tenha um acompanhamento social dessas famílias para saber quais são as necessidades, né, que elas precisam, o que de fato a gente pode fazer para ajudar e fazer alteração em algumas leis importantes do município, que uma delas é a lei de benefícios eventuais. E hoje a nossa lei de benefícios eventuais, para explicar primeiro, né? Lei de benefícios eventuais é aquela lei de alguns benefícios que o município dá para as pessoas quando elas estão em alguns problemas. E que hoje a nossa lei de benefícios muito eventuais ela é muito simples. Se eu não me engano, ela tem a cesta básica e tem a certidão de nascimento. Nós queremos tentar incluir dentro dessa lei de benefícios eventuais, por exemplo, a questão do Vale Gás, da questão da energia e da água, né, e dos demais documentos, como o RG, o CPF,
a reservista, porque eu que lido com população de rua, a gente tem muito problema com isso. Às vezes, um morador de rua chega pra gente, ele não tem documento. E aí você precisa fazer a documentação dele, mas você não consegue porque existem as taxas. E nem sempre, infelizmente, a gente dispõe de recurso financeiro para poder ajudar, né? Nesses 4 anos, por exemplo, que a gente está lá com abrigo, nós conseguimos fazer a documentação de 30 pessoas. E mais todas elas com ajuda financeira de parceiros, porque infelizmente o município ainda não tem uma legislação que ajude a fazer a isenção dessa taxa ou para pagar essa taxa. E aí eu já estudei e vi que é possível, porque existem outros municípios que fazem isso, né? O que nós precisamos, como eu disse, é de legisladores que pensem em políticas públicas, né? E que de fato ajudem as pessoas, né? Sair do assistencialismo. Em vez de eu ficar procurando parceiro para pagar esses documentos, criar uma política que faça com que o município consiga arcar com esse tipo de situação. Próxima pergunta é se você tem propostas de luta para o funcionalismo público. Nós temos, acho que a maior delas, inclusive, o nosso primeiro ponto é fazer a reforma do Estatuto do Servidor. Nós precisamos reformar o Estatuto do nosso servidor. Primeiro porque ele é uma legislação antiga. O nosso estatuto ele prevê a contratação de menores de idade, para você ter uma noção, né? Ou seja, dá para perceber que ele é bem antigo. E depois colocar nesse estatuto algumas coisas que para mim são primordiais. Primeiro, essa questão do assédio moral aos servidores nessa época de política. Chega na época de política, o gestor simplesmente, porque fulano X não vai me apoiar, então eu vou dar um castigo para ele, vou botar ele para atender, né? Ele atendia no local X, eu vou botar ele lá no local Y, porque aí ele pelo menos, né, já que eu não posso mandar embora, mas ele pelo menos vai caminhar aí uns 30, 40 minutos para poder chegar no seu local de trabalho, já é uma forma de eu punir ele. Então, a primeira coisa que nós queremos colocar dentro desse novo estatuto são regras para esse tipo de situação. Olha, eu vou transferir o servidor, mas prazo é de X dias para que isso possa acontecer. Porque hoje o que acontece? Se o secretário virar para o funcionário e falar assim, ó, a partir de amanhã você trabalha lá, ele não tem como brigar. No outro dia ele tem que ir, né? Então a ideia é dar um prazo, porque aí nesse prazo até dá tempo do gestor pensar na besteira que ele está fazendo. Porque muitas vezes eu vi funcionários sendo transferidos de um departamento para o outro, né, por questão de birra de gestor ou questão de bronca de gestor, e que, e que eram funcionários que ajudavam muito, mas pelas questões das brigas políticas acabavam sendo transferidos. E que hoje nessa gestão, inclusive, nós temos aí, né, uma funcionária que inclusive declarou em público, né, o que tem acontecido com ela, e que isso mostra as mazelas que os nossos servidores, né, sofrem. Porque o prefeito pode até dizer que não sabe do que está acontecendo, mas acontece. Porque se não é o gestor, se não é o prefeito, mas é o secretário, é o coordenador, é um diretor que acaba passando dos limites e quem sofre, infelizmente, são os nossos funcionários. Então, assim, essa é uma das primeiras propostas que a gente tem, fazer essa reforma do Estatuto do Servidor e, com isso, colocar essas cláusulas que ajudem, né, de certa forma, os nossos funcionários a ter garantido, lógico, o gestor pode fazer o que quer, né, com o funcionário na questão de transferir, mas que dê para ele pelo menos o tempo necessário para que ele possa estudar de que forma que ele vai fazer essa mudança, como que vai ser feita essa mudança, porque assim, eu trabalho no local X e eu tenho que ir para o local Y, se você me mandar fazer isso amanhã, eu ainda não vou estar preparado para isso. Então a ideia é dar um prazo, não sei se de 15 ou 30 dias, a gente vai ver dentro da legislação o que a gente pode fazer. Mas a ideia é essa, é criar um prazo para que essas mudanças, para que esses assédios, essas situações, dê pelo menos a previsibilidade para que o servidor possa se programar nesses casos, né, de transferência imediata, de pedido de transferência. E uma segunda proposta, que é algo que eu também vivenciei muito, é garantir ao servidor que ele possa estudar, né. Eu vi muitas vezes servidores que, por exemplo, que estavam fazendo faculdade, que aí precisava fazer aquele estágio e que ele não conseguia fazer o estágio, porque o secretário às vezes não liberava, o chefe imediato não liberava.
né, e se liberava, falava que ia ser descontado da folha de pagamento. Então quero dizer aqui para os nossos servidores, se eleito for, nós vamos criar um projeto de lei que possa garantir aos nossos servidores que possam estudar, fazer os seus estágios, sem que isso seja penalizado da sua remuneração. O servidor vai poder ter o direito de estudar e ter a sua remuneração mensal, como todos os meses acontece. Que é necessário, é importante. A qualificação do servidor ela é importante para que o servidor possa atender bem, para que ele possa ter qualidade no atendimento que ele está fazendo e, de certa forma, também traz qualidade para a gestão, né? Quanto mais conhecimento o servidor tem, né, melhor o atendimento e melhor é para tanto para a gestão quanto para a nossa população. A última pergunta é se você tem algo a dizer sobre as creches. Olha, a situação das creches, ela é um problema de organização, né, e de política. Por quê? Paysandu cresceu muito e, infelizmente, os outros gestores não pensaram nesse crescimento. Eu não tenho um projeto concreto, eu não sei como fazer isso. A minha ideia seria lutar junto com os nossos deputados para a gente poder, pelo menos nesses 4 anos, tentar, né, construir aí mais dois CMEs para ajudar a desafogar essa questão das vagas. Mas são soluções que a gente precisa estudar, porque infelizmente quem faz obra é o executivo. Nós, quanto nós que estamos concorrendo a uma vaga legislativa, a gente tem que ser honesto. Porque eu vejo, né, as pessoas falam que tem aí candidatos que estão prometendo que vai construir isso, que vai construir aquilo, mas a gente tem que ser honesto com as pessoas. Eu preferi ser honesto. Eu não vou dizer para ti, olha, a gente vai construir tanto número de escolas, porque isso não compete a mim. Isso compete ao executivo. O que eu posso me comprometer é lutar para que essas coisas venham para nossa cidade, né? Buscar recurso, correr atrás, disso a nossa população pode ter certeza. O que eu mais quero é lutar para que a nossa população possa ter o melhor das oportunidades, né? Se tiver que ir para Brasília, a gente vai. Se a gente precisar ir para Curitiba, a gente vai. Aonde for necessário ir, nós iremos, né? Mas eu não posso ser leviano e dizer, olha, nós vamos fazer, porque infelizmente não compete ao legislativo sobre isso. Mas vou cobrar, independente de quem seja o prefeito a partir do dia 1º, independente de estar vereador ou não, porque isso eu sempre fiz. Eu acho que eu sou uma das únicas pessoas dessa cidade que deve ter aí pelo menos uns 80 requerimentos da gestão municipal sobre diversos assuntos importantes. Porque a gente vem trabalhando há muito tempo, né? Cobrar é uma coisa que a gente já faz. A ideia de estar na Câmara é fazer com que essa cobrança se torne efetiva. Porque, infelizmente, quando o cidadão vai lá e faz um requerimento, a prefeitura não tem a obrigação de respondê-lo. Mas, como vereadora, a conversa muda, é um outro assunto. E aí o gestor vai ter que dizer para a gente, né, dar as explicações que de fato precisam ser dadas. Agora você pode ficar à vontade de falar direto com o seu público. Eu agradeço já de antemão por você ter vindo. E se caso venha a ser eleito, aqui está aberto para você poder ter seu local de fala. A gente sabe como que é, às vezes a tribuna não fica fácil, o público não se permite ser ouvido. Então aqui é um local que você pode ficar à vontade. Obrigado, Maicon, pelo convite, né? Novamente agradecer. Acho que esses espaços são muito importantes para a nossa democracia, porque nos ajudam, de fato, a oxigenar a política, mostrar, né, quem é quem e poder dizer aquilo que a gente pensa. População de Paysandu e do nosso distrito de Água Boa, eu estou aqui de coração aberto, disposto a lutar e a buscar o melhor para a nossa cidade. Tenho 33 anos, muitos deles forjado na luta, forjado nas trincheiras. Luto por dias melhores, para mim, mas para toda a nossa população.
eu decidi não mentir, decidi ser honesto, decidi lutar e mostrar a minha verdade. Algumas pessoas me chamam de difícil, mas é porque elas querem calar a nossa voz. Nos últimos dias eu tenho sido perseguido e tenho sido censurado pelo simples fato de buscar a verdade, de dizer a verdade, dizer aquilo que eu penso. E é assim que eu quero me manter se for eleito. Buscar a verdade acima de tudo e mais que isso, lutar para que a gente possa fazer de Paysandu uma cidade com mais oportunidade para todos e mais igualitária para todos. Nós temos projeto, nós temos força de vontade e agora precisamos do seu voto. Eu quero falar diretamente com você, que votou no nosso presidente Lula nas últimas eleições. Eu sou o Dé, um menino sonhador que, através do Bolsa Família e tantos outros programas sociais, conseguiu mudar a realidade da minha história. E assim como eu consegui mudar a minha história, eu peço o seu voto de confiança para que eu possa, junto do nosso presidente Lula, junto dos nossos deputados, dos nossos ministros, fazer de Paysandu a cidade da inclusão, a cidade das oportunidades, onde os nossos jovens, onde os nossos familiares, onde toda a nossa sociedade possa se orgulhar da cidade onde a gente vive. Meu compromisso é esse: correr atrás, lutar, mas acima de tudo, estar sempre ao lado das pessoas que mais precisam, estar sempre do lado da verdade. Peço o apoio de vocês e no dia 6 de outubro, vote 13600, vote Dé Rodrigues. Obrigado, Maicon. Valeu. Obrigado. Agradeço. E logo, logo teremos mais bate-papo.